Muitas pessoas me perguntam como surgiu essa minha... Como eu desenvolvi nessa minha atividade literária, né? Como que eu, de ex-presidiário, me tornei escritor. E, apesar disso aqui ser um cenário, começou assim, né? Dentro de uma cela. Óbvio que com muito mais pessoas dentro. Num leito como esse, ao invés de ter uma pessoa, tinham duas, né? Uma para cá e outra para lá. Com pouca iluminação, muito mais poluído do que esse ambiente aqui pode aparecer, muito mais barulhento do que possa chegar aos teus ouvidos. Mas foi no cenário desse que eu me desenvolvi, sobretudo sem óculos, né? Eu não tinha óculos, só depois que eu consegui um. Então a baixa luminosidade, né, também fazia parte da composição desse cenário. E eu comecei a escrever aqui, assim, numa cela de prisão. Eu comecei escrevendo os poemas, né? Assim. Eu brincava muito de rima. Eu tinha um colega na cela que eu brincava muito com ele, de ficar fazendo rima, assim. Aí falava, pô, mano, a cadeia hoje tá quente, é o castigo do penitente. Se morrer vira indigente, aqui ninguém fica contente. É gente sobre gente. Eu ficava com essas coisas, assim, se vocês perceberem nas minhas poesias, elas são todas rimadas, né? E eu ficava brincando com ele dessas coisas, tipo, vamos fazer um café, senão a gente vai dormir em pé, foguete não dá ré. Eu ficava inventando coisas. Até que um dia eu fui participar de um café literário, eu escrevi duas poesias, uma para mim e uma para ele. E a dele ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo. Ele até quis me dar o prêmio dele. Eu falei, tá doido, cara, ganhamos dois, tá bom. Mas é uma parada muito, muito louca, né? Porque a atividade de escrita, ela se desenvolveu... Eu era carregador do Ceasa, né? Eu trabalhava puxando carga. Esses carrinhos assim, né? Que as pessoas descem cheio de peso. Eu puxava esses carrinhos, 22, 24 sacos de batata, 48 sacos de cebola, que uma vez tombou o carrinho. E as minhas atividades, elas eram braçais, né? E aí na prisão eu comecei a escrever muita carta para presos, né? Eu escrevia muita carta. Os presos pediam para eu escrever cartas, cartas amorosas, cartas com pedido de desculpas. Alguns presos narravam, né? E eu ia escrevendo. Alguns presos narravam, eu escrevia, e depois do escrito eu escrevia uma outra carta de acordo com aquelas ideias. Alguns presos só contavam as coisas e eu falava, tá, depois eu te entrego uma carta. E aí pensava no que ele falava e escrevia carta. Lia muita carta para as pessoas, né? O caso mais curioso era de um preso lá meio marrento, que a esposa dele chamava ele de meu chuchuzinho. E ele não gostava, né? Tipo assim. E aí foi um ponto de muita confiança, porque ele era meio marrentão. Mas a esposa dele chamava ele de chuchuzinho. Qual é o problema que tem nisso? Ele, pô, Samuel, chamava de baleado, né? Porque eu tomei um tiro na perna. Então meu apelido na cadeia no início era baleado. E aí nessa época ele me chamava de baleado. Ele, pô, baleado. Pô, muita confiança mesmo, parada de alto nível. Uma responsa aqui. Pô, lê aí a carta da minha esposa. E às vezes eu lia cartas que tinham teores sexuais, sabe? Tipo, vou te chupar, vou fazer isso, vou sentar em cima de você. Tinham conteúdos pornográficos, sensuais, né? De casais, ali, enfim, das coisas deles. E eu fui criando esse hábito de escrever. E para além desse aspecto familiar, de comunicação, também tinha as escritas jurídicas, né? Então, escreve para o Papa, escreve para o STF, para o CNJ, escreve para a Defensoria Pública. Eu escrevia muitas cartas. A maioria, quase todas elas, se não todas, eram gratuitas. Às vezes, isso aí vira um trabalho na cadeia, né? Então, às vezes, você escreve, você ganha dinheiro. Ganha R$1 por carta, o caramba, 50 centavos. Mas na maioria das vezes eu escrevia porque me ajudava, né, no processo do tempo.
E também porque, caramba, assim, é um meio de comunicação, sabe? Na cadeia tudo é dinheiro, mas minha família me assistia, me dava condições, então por que eu vou ficar cobrando dinheiro para escrever cartas? Mas às vezes as pessoas me davam, né, um agrado, tipo, toma isso, toma aquilo. E assim eu fui desenvolvendo a capacidade da escrita, né, de escrever. Então eu escrevi muito na prisão. Então, a gente vai falar sobre esse processo dos livros, né? E eu queria destacar o primeiro aspecto dessas escritas que se deu assim, na prisão, sabe? Escrevendo um pouco sobre tudo. Escrevendo um pouco sobre tudo, né? Diversas formas. E às vezes o preso escrevia a própria carta dele e me dava só para eu copiar. Ele não gostava da caligrafia dele e queria que eu escrevesse com a minha. E aí eu fiz isso também, assim, eu escrevi muito, muito mesmo, muito. Tá ouvindo esse barulho no fundo? Ele é proposital. É um barulho de uma cela, né? A cela tem muito barulho, muito ruído, muito chiado. Parece às vezes que você não tem concentração para nada, e é num ambiente como esse que você tem que escrever. E foi num ambiente assim que eu fui escrevendo poesias, sabe? Depois se tornou o livro Gangrena. Mas sobre os livros especificamente eu vou falar deles numa outra ocasião. Mas esse é o primeiro episódio de como eu me tornei um escritor. A partir da cela de uma prisão na cidade do Rio de Janeiro. Até o próximo episódio. Obrigadão por assistir até aqui. Beijão.